Então a gente vai ler a porção da narrativa da transfiguração que vai do 28 ao 35. Enquanto está acontecendo a experiência mística da transfiguração com Jesus, Pedro, Tiago e João, alguns discípulos ficaram ao pé do monte e estava passando um perrengue espiritual de tentar expulsar um demônio e não conseguia de jeito nenhum. Olha que contraste, né? Enquanto uns estão lá na glória, outros... E é discípulo do mesmo jeito, não existe maior nem menor no reino de Deus, mas a gente vive estações da caminhada, percepções da caminhada, e os discípulos estavam lá pelejando para expulsar um demônio e não conseguiu. E logo em seguida, depois dessa experiência frustrada de alguns discípulos em não expulsar o demônio, teve questionamentos dos discípulos com Jesus sobre quem era o maior no reino de Deus. Depois alguns discípulos veem outras pessoas expulsando demônios em nome de Jesus, mas não seguia com eles, e eles queriam impedir, e Jesus chama a atenção deles. E finaliza com um texto, com a narrativa também estranha da parte dos discípulos, que quando Jesus queria ir para Samaria, os samaritanos ia para Jerusalém, mas ia passar por Samaria, e os samaritanos não permitiram Jesus passar. Jesus manda algumas pessoas antes, né? Provavelmente alguns discípulos, os evangelhos não narram isso, mas ele é impedido de passar, e Pedro, Tiago e João, aqui eu acho que foi Tiago e João, se eu não me engano, eles querem mandar fogo do céu para consumir os samaritanos. E assim, uns mecanismos estranhos, né? Ao mesmo tempo que vê a glória de Deus, quer ser o maior no reino de Deus, quer impedir a multiforme graça de operar pelo nome de Jesus em pessoas que não é do seu grupo, e termina querendo mandar fogo. Em outras palavras, nós temos uma alma meio religiosamente pagã. E é isso que estava me chamando a atenção no texto, como que na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Jesus, a gente tem que tomar cuidado com esses mecanismos da nossa alma religiosa e transformar o relacionamento com Deus, a espiritualidade cristã do evangelho em religião, é uma tentação constante, né? Eu lembro aqui de um teólogo alemão influente demais no pensamento teológico moderno, chamado Rudolf Otto. E esse Rudolf Otto é um luterano, e ele fala que o ser humano ele não é só homo sapiens, ele é homos religiosos, porque nós temos essa tendência de transformar o relacionamento com Deus em vida religiosa mecânica e automática. A nossa oração é assim. A gente às vezes fica criticando outras tradições religiosas por usar repetições em oração, mas a oração evangélica é muito repetitiva. A gente usa versículo, a gente prega para Jesus nas nossas orações. Senhor, porque a tua palavra diz, como se Jesus não soubesse, mostrando o tamanho da artificialidade, às vezes, da nossa linguagem, da espiritualidade. Não é curioso isso? A gente prega para Jesus, a gente usa jargões evangélicos, e é todo um mecanismo religioso que está ali sutil, e falta aquela espontaneidade de coração, aquela oração com cara de conversa, né? Aquele relacionamento com Deus que está para além desses mecanismos, desse piloto automático da religião. E isso é perigoso. E os discípulos aqui, nessas narrativas que a gente vai ler, passam por isso. E isso não é exclusivo só dos discípulos, né? A gente vai para as Escrituras, a gente vê uma tentação clara no Antigo Testamento lá, em Êxodo, quando Moisés está lá recebendo as tábuas da lei com Deus. Enquanto isso, o que acontece? O povão fazendo um bezerro de ouro, porque a gente gosta de adorar alguma coisa. A gente gosta de uma engrenagem religiosa funcionando, dá aquela sensação de sapato apertado. Já ficou com o sapato apertado? Não parece que você está mais seguro? Você não, pera, esse sapato aqui tá bom, tá seguro, né? A religião, ela traz essa sensação assim de segurança. Tanto é que quando você passa por alguma crise do ponto de vista religioso, não estou falando de uma crise espiritual, da espiritualidade, você fica meio desnorteado um tempo, porque desaperta aquele sapato. Desaperta aquelas porcas da engrenagem da religião, e você fica meio desnorteado, assim, né? E a gente vê isso no Antigo Testamento várias vezes. A gente vê no Novo Testamento o apóstolo Paulo chamando a atenção dos Gálatas, que começaram no Espírito. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Vocês começaram no Espírito e aperfeiçoaram na carne. E aí a gente acha que aperfeiçoar na carne por parte dos Gálatas foi soltar a franga no carnaval, né? Não. Foi se render ao legalismo dos judaizantes. Poxa, vocês tinham plena liberdade em Cristo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto, não vos ponhais novamente sob o jugo de escravidão. Você está na liberdade do Evangelho, para que você vai voltar para o jugo da lei?
para a tentativa de, de agradar a Deus por conta própria, de transformar o relacionamento puro pela fé que é mediada e que atua pelo amor, por uma fé que atua pelo medo da condenação, pela barganha, né? Isso o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, começou no espírito e aperfeiçoou na religião. A carne aqui era a religião, né? E o outro texto clássico também é quando o apóstolo João escreve a profecia de Jesus à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Quando ele Jesus elogia a igreja de Éfeso, falando: conheça suas obras, o quanto vocês resistiram aos homens maus, mas eu tenho contra vocês que deixaram o primeiro amor, deixaram a espontaneidade, está fazendo tudo em piloto automático. Tem boa teologia, tem boas obras, mas tudo está numa engrenagem sem coração. A espiritualidade sem coração é um perigo, né? Jesus, inclusive, denuncia isso com os fariseus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ecoando o profeta Isaías, que quando fala isso, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque o seu temor consiste em mandamentos que maquinalmente aprenderam. Religião, piloto automático. Você não sabe por quê, mas você está lá fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com a mesma linguagem, com a mesma repetição, sem novidade de vida. E esse é um perigo enorme. E aí essas narrativas, esses trechos que a gente vai ler, vai mostrar como que, depois de uma experiência genuína dos discípulos com Jesus, a alma, o homus religiosus está ali pulsando, querendo transformar a espiritualidade genuína, o relacionamento genuíno com Jesus em religião. Vamos ler os textos aqui. O primeiro, então, narrativa da transfiguração, 9:28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, essas que eu disse que Jesus prediz a sua morte após Pedro declarar que ele era o Cristo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte com o propósito de... Não estou conseguindo enxergar. Leia aí para mim, Juliano, fazendo favor. 28, deixa eu trocar o óculos. 28, por favor. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Maravilhoso. E beleza. tendo os... Beleza? Beleza. Esse trecho aqui é interessante porque a gente vê algumas coisas legais aqui. A gente tem uma experiência de intimidade com Deus. E essa experiência de intimidade com Deus, intimidade a gente faz o quê? Na intimidade. Aqui nós temos algo que a gente pode viver no relacionamento com Deus, que é essas experiências místicas. Foi a transfiguração, eles viram a glória de Deus no monte, mas foram com poucas pessoas, né? E curiosamente o Evangelho de Marcos, quando narra a transfiguração, ele começa a narrativa seguinte falando que Jesus orientando para eles para não contar nada a ninguém, porque isso é intimidade você não sai expondo para qualquer um, né? Isso é muito interessante, mas o mecanismo religioso aqui é visível, porque eles têm uma experiência genuína com a glória de Deus, e a reação de Pedro, quando acorda ali meio sonolento, é tentar fazer 3 tendas. Já é meio que uma síndrome institucional. Ele tem que fazer um templo para congelar a glória. Não dá para viver uma espiritualidade assim, dinâmica, tem que ser estática. Porque aí, se a gente congela a glória, eu vou ter sempre acesso àquela tenda da glória. Eu vou domesticar o sagrado. Você está entendendo? Olha a alma humana com as suas sutilezas. Façamos uma síndrome do Vaticano aqui, né? Ele está querendo fazer ali 3 tendas, uma para ti, para Moisés e Elias, e ainda Moisés e Elias iam receber uma tenda aqui, né? Ao ponto que Deus tem que se manifestar e falar: olha, eis o meu filho amado, e ali é uma experiência mística transcendental, né?
mostrando que Jesus é a reinterpretação dos profetas e da lei, né? Ali são ícones dessa experiência mística, e a ele ouvir exclusivamente. E aí, essa é a cura para a nossa tendência de transformar, domesticar o sagrado, de fazer uma casinha para Deus. Fazer uma casinha, porque na casinha você tem um controle, você tem a chave. Deixar a espiritualidade estática é muito mais fácil do que permitir que ela seja dinâmica, onde o vento sopra onde quer. Então, quando você faz tenda, você tem hora marcada para Deus. Então, peraí, domingo é o dia da tenda. Domingo, 10 horas da manhã. Vou lá, tem a transfiguração, tem a glória, acabou o horário da tenda e o endereço da tenda, a vida é minha. Eu não tenho relacionamento com Deus fora da tenda. Esse é um perigo. E aí, Deus chama a atenção e fala, olha, eis o meu filho amado, aí ele ouviu. O que Jesus fala em relação a essas coisas? Essa nossa tentação de transformar o relacionamento de Deus em algo estático, parado, congelado, religioso. Essa é a primeira coisa que a gente vai pensar. Vamos para a segunda narrativa. Lê para mim, Juliano, o versículo 46 em diante. Do mesmo capítulo. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for menor, esse mesmo será grande. Pode continuar. E respondendo João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Beleza. E foram para outra aldeia. Curiosíssimo, né? Curiosíssimo. Acabam de ver a glória de Deus e instalam um espírito religioso no coração deles, na hora, né? Pedro quer fazer tendas. Ele quer fazer uma franquia. Coisa horrorosa, né, gente? Franquia de tendas. Para congelar a glória de Deus. Para Deus ter endereço, né? Para Deus ter endereço, a casa de Deus, né? Como se Deus coubesse numa tenda. Como se o vento não soprasse onde quer, como se não fosse em espírito e em verdade. Depois, a situação foi tão presunçosa do ponto de vista da religião, e a religião instala isso na gente, né? Porque enquanto eles estavam vendo essa glória de Deus, querendo fazer tenda para Deus, outros discípulos estavam pagando um mico generalizado, tentando expulsar um demônio e não conseguia. E aí Pedro, Tiago e João ficavam discutindo assim: peraí, se Jesus chamou só nós, e eles não conseguiram expulsar o demônio, quem é o maior entre nós aqui? Nós somos melhores que eles, porque a gente estava vendo a glória e eles estavam pagando bico, não expulsando o demônio, não conseguindo. Quem é o maior entre nós? Como se no reino de Deus fosse o maior. Como se no reino de Deus tivesse hierarquia. Aí Jesus põe uma criança e fala: olha, o que vocês estão pensando aí? Você sabe que não é assim entre vós. Jesus disse: os filhos dos homens têm os seus governadores e os seus generais, mas não é assim entre vós. Entre vós, maior é o que serve. Aí Jesus pega uma criança, olha o critério para quem é grande no reino de Deus, não é maior. O texto deixa bem claro, Jesus fala que é grande, não existe maior, que é nobre, que é alguém importante no reino de Deus, aquele que acolhe o pequenino. Olha o critério. Geralmente para nós, o maior no reino de Deus é o mais santo do ponto de vista moral. É o cara com a maior linguagem, com o maior conhecimento teológico. Para Jesus, o grande no reino de Deus é o que acolhe o pequenino, o invisível, o marginalizado. O critério é outro. Não existe maior no reino de Deus. E é impressionante como a religião instala isso, né? O apóstolo Lutero, Martinho Lutero, na igreja, na Idade Média, bateu forte contra o sacerdotalismo religioso, contra a teologia da autoridade.
Aí vem um protestantismo contemporâneo, ressuscita isso com toda intensidade. Inventa uma tal de teologia da autoridade espiritual. Como se não, você tem que estar na cobertura de um pai. Tipo, a cobertura do sangue de Jesus, meu irmão. O sacerdócio é universal. E isso é radical. Não existe maior no reino de Deus. É todo mundo igual. E maior o que serve. A gente coloca a hierarquia. Hierarquia religiosa. O cara é aspirante, pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo, vice-deus. Ele vai, daqui a pouco, a quarta pessoa da Trindade. É uma hierarquia. É o espírito aqui da religião instalado. E como que cura isso? Vai cuidar de pequenino, que não pode te recompensar. Vai cuidar de pequenino que Jesus está lá no rosto dele. A quem recebe um pequenino como esse, me recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe ao Pai. Por isso que o critério de Jesus no juízo final, ele vai falar, olha, eu não vos conheço. Vocês falaram que está expulsando demônio no meu nome aí, que fez cura, não conheço. Agora um monte que nem sabia que era do Evangelho, Jesus vai dizer, vinde a mim, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber, estive nu e me vestiste, estive preso e fosse me visitar. E esses justos, diz o texto, surpresos, vão dizer, uai, mas quando que a gente fez isso com o Senhor? Quando vocês fizeram a esses pequeninos. O grande no reino de Deus é esse, não é o maior. A gente gosta do mais santo, do campeonato de performance religiosa. Esse é um espírito instalado da religião. O outro espírito, isso aconteceu com os discípulos, foram os que foram na transfiguração que tiveram essa tentação. Aí logo em seguida eles falaram, peraí, então tá, já que nós não sabemos quem é o maior entre nós, então nós somos os maiores. Né? Por quê? Porque eu vi gente que não caminha conosco, olha o tal do conosco, a religião é assim, não é da minha denominação, não é da minha teologia, mas o cara está lá, ele pode ter a teologia diferente da sua, mas o cara está lá no nome de Jesus, servindo os pequeninos, transformando almas, transformando pessoas, não é transformando em religioso, não. Saciando a fome do pobre, a sede do oprimido, fazendo bem, em nome de Jesus, mas não segue conosco. Então é herege. Então vamos proibir. Não é isso que os discípulos falaram? Senhor, nós vimos homens expulsando demônio em seu nome e proibimos porque não segue conosco. É o culto do conosco, da minha denominação, do sectarismo, do exclusivismo religioso, dessa tentação sutil em nós. Aí Jesus falou assim, não, meu filho, está no meu nome, se não é contra nós, é por nós. Foi o que Jesus disse. Porque a gente tem essa tendência a ser sectário. A minha religião que é verdadeira. A minha teologia que é verdadeira. O cara é cristocêntrico. O cara está falando em nome de Jesus. Sabe o que Lutero falou? Lutero falou que se Paulo e Pedro falar a palavra de Deus e não for Jesus, não vale nada. Se Anás e Caifás falar e for cristocêntrico, vale. Tanta gente que às vezes nem é, mas está falando pelo nome de Jesus, está fazendo pelo espírito do conteúdo do nome de Jesus. E aí você tem que ter reverência. Por isso que eu tenho reverência com a espiritualidade alheia. Conheço muita gente que não tem nada a ver com a minha tradição religiosa, mas eu sei que faz pelo nome de Jesus, porque está acolhendo os pequeninos aqui. Porque essa é a régua do reino de Deus. Ou a gente está achando que a régua do reino de Deus é a minha teologia, é a minha interpretação escatológica, é a minha interpretação, se Gênesis é literal, se é mítico, mas o cara é cristocêntrico. O cara está fazendo como que Jesus ensinou, que é acolher os pequeninos, né? E aqui os discípulos que impediram, porque Deus tem que ser meu. Eu só tenho que ser de Deus, para ser louvado para a glória de Deus, porque eu sou de Deus. É o espírito da religião. E aí termina com essa intolerância absurda dos discípulos, quando Jesus quer ir para Jerusalém, passar para o Samaria, os discípulos, quando impedidos, falam para Jesus, Senhor Jesus, nós já vimos a tua glória, você é o Messias, você quer que a gente manda fogo do céu para queimar os pecadores? Esse é o espírito da religião, o espírito da segregação. Carnaval, manda fogo do céu para queimar os pecadores. Vamos macetar o apocalipse, né? Vamos juízo, pedra sobre pedra, porque Deus é justiça. A gente transforma Deus em mal. A gente que tem que pregar o ministério da reconciliação, fazer pontes entre os homens, anunciar o ano aceitável do Senhor, que é a missão do Cristo,
A gente quer mandar fogo do céu sobre os pecadores. Ah, mas não é da minha ideologia política. Quer que manda fogo do céu, Jesus? Não, Jesus não tem. E a resposta de Jesus é duríssima, né? Vós não sabeis de que espírito sois. Tem um monte em nome de Jesus, sem saber de que espírito é. Está no nome de Jesus, mas não está no espírito de Jesus. Está na sigla, J-E-S-U-S, mas não está no conteúdo do espírito. Né? O apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele vai dizer que todo aquele espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o anticristo. E aqui, confessar que ele veio em carne não é só reconhecer um Jesus histórico, é confessar o Deus encarnado, é Jesus dos evangelhos. Pode ter a sigla Jesus, mas não tem o espírito do evangelho encarnado, do Cristo encarnado, é um anticristo com desculpa de ser Jesus. É o anticristo em nome de Jesus querendo mandar fogo do céu para destruir os pecadores. Olha só que sutileza. E isso acontece no coração de 3 homens que estiveram no Monte da Transfiguração. É simplesmente surpreendente. E aí, qual que é a cura para isso? O que a gente pode tirar de lição aqui para esses mecanismos religiosos não instalar na gente e não transformar nossa espiritualidade em religião, em algo totalmente anti-evangelho? Vamos lá. Primeira coisa, primeiro cuidado que a gente tem que ter e a primeira cura. O primeiro cuidado é ter um relacionamento com Deus estático. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus estático, parado. A espiritualidade cristã é uma peregrinação dinâmica. A tentação dos discípulos era, vamos fazer uma tenda, a primeira tentação. Vamos fazer uma casa para Deus. Porque aí eu domestico o sagrado. Está tudo resolvido entre eu e Deus aqui. Eu tenho que entender que a minha vida com Deus ela é dinâmica. Eu não dependo só desse horário. O culto termina aqui, mas amanhã lá na escola, no primeiro horário, segundo, terceiro, quarto, quinto horário, no recreio, eu estou em culto. O culto é a vida. A minha vida com Deus é um relacionamento, não é uma hora marcada da religião, uma hora marcada na tenda, na placa da tenda. A placa da tenda, cultos, domingo, 10 horas. Não, eu não posso transformar minha vida com Deus em hora marcada, em local geográfico. Ah, mas aqui eu não posso entrar, aqui eu posso entrar. A diferença entre santo e profano, isso é o espírito da religião. O que Jesus, quando Deus manifesta ali no lance da transfiguração e fala assim, olha, eis o meu filho amado, a ele ouvi. A gente tem que ouvir o que Jesus falou. Não se adora a Deus em tendas. Não se adora a Deus em montes, nem em Jerusalém, nem em Gerizim. Porque vem a hora e já chegou que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade no dia a dia. Na caminhada. Por onde eu vou, por onde eu ando. Aí eu lembro de um teólogo brasileiro, ele fala que a religião tem 3 M's. Ela começa com um genuíno mover do espírito. E se você não manter o mover do espírito, né, vira um movimento religioso e termina como um museu da religião. A igreja é assim, né? Começa com um movimento genuíno, aí vira um movimento religioso e com o tempo vira um museu. Você pega as igrejas da Europa do pós-cristianismo, é assim, tudo vira museu. Aí você vai lá na Catedral de Wittenberg, vai não sei aonde, vira museu. É quando você transforma a religiosidade, a espiritualidade em algo estático, parado. Eu tenho que entender que a minha vida com Deus acontece no dia a dia, no chão da vida, fora do horário do culto. É assim que eu ando com Deus. Deus está comigo o tempo inteiro. A Ele ouvir a necessidade real de uma espiritualidade. A gente vive um cristianismo sem Cristo. Você vai para os cultos, você ouve Moisés o tempo inteiro. Outros é Elias, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Né? E Moisés ali, batendo a lei, nada de Cristo. Eles acham até que Cristo é frouxo. Não é por aí. Jesus disse que nem aqui, nem acolá, mas em espírito e em verdade. É a espiritualidade fora do tempo. Então a cura para isso é entender isso. Que a minha vida com Deus está para além desse encontro. Essa consciência de estar em espírito. Por isso que o apóstolo Paulo fala, orar sem cessar. É para você ficar igual perturbado, pegando um onça. Não. É para você entender que sua vida é um flagrante diante de Deus. Você está ali, quando você pensa em Deus. Quando você age em Deus. Quando você vive em Deus. Você está jogando videogame, é em Deus. Está vendo o jogo do galo, é em Deus. Essa já é uma tentação maior. Né? Segunda tentação que a gente tem que tomar cuidado.
que a alma religiosa se acha superior que os outros. A gente se instala. E se você tiver um pouquinho de lucidez teológica, de interpretação, você já começa a julgar pelo conhecimento, né? O que o apóstolo Paulo fala? Que o conhecimento incha, mas o amor edifica. E aí você prega amor. Hoje o povo acha que você é da hipergraça, que você é frouxo. E eles pregam um inchaço da teologia. Teologia ortodoxa. Querendo ser o maior entre os outros. Todo mundo querendo ser o maior. Essa teologia da autoridade espiritual, gente, tem uma frase de um teólogo, num comentário que eu li para fazer esse sermão. Ele fala assim, olha, de todas as criaturas, o homem é o mais orgulhoso. De tal maneira que de todos os homens, o cristão deveria ser o mais humilde. Isso não é falsa modéstia. É graça, é consciência da graça. Não existe maior entre nós. Não adianta fazer uma igreja enorme e colocar lá as cadeiras em cima só para os seres super espirituais. Coisa horrorosa, né? Os mais especiais, assim, nas cadeiras banhadas a ouro. É o espírito do sacerdotalismo, do quem é maior entre nós, quem anda mais com Deus. E aí Jesus vai falar que a cura para isso é acolher o pequenino. Por isso que eu tenho reverência demais com os salesianos, com um monte de obra social da pastoral da Igreja Católica, pastoral da criança, pastoral do idoso, pastoral do enfermo. Ó, reverência, está cuidando do pequenino. Porque para nós, protestantes, testemunho para nós é performance moral. É impressionar os outros com a minha pseudo-santidade. Quase sempre mentirosa. Não é, a gente não quer dar testemunho socorrendo o oprimido. Socorrendo o pequenino, o enfermo, o preso. Olha só. E aí Jesus vai falar que a cura para essa tentação nossa de querer ser o mais espiritual, o mais de Deus, o mais santo, o mais consagrado, é fazer o que ninguém faz, que ninguém vê, e que não tem retorno, que é cuidar do pequenino, que é abraçar, que é estender a mão. Esse é o testemunho genuíno do Evangelho. É por isso que o apóstolo Tiago vai falar, fé sem obras é mortas. E a gente pensa que as obras é ficar cumprindo um compêndio de leis. A obra é estender a mão, porque a religião pura e sem mácula é o quê? Cuidar do órfão, da viúva e dos pequeninos. A nossa espiritualidade tinha que ser assim. É por isso que é esquisito demais um país radicalmente cristão com tanta miséria, com tanta gente passando fome, com tanta gente quebrada e a gente preocupada com Ivete Sangalo. É um nível. Terceira coisa, a alma religiosa é exclusivista e sectária. Aí a gente pensa, espera aí, mas não segue conosco. É de outra denominação, é de outra tradição religiosa. Não tem maior entre nós? Então nós somos os de Deus, os outros não são não. A reverência total para quem está fazendo em nome de Jesus e com boa vontade e genuíno. Aquele irmãozinho lá no morro, lá na favela mais cabulosa do Brasil, numa Assembleia de Deus, tocando louvor com pandeiro e fazendo o nome de Jesus, transformando pessoas. Amém. Ah, mas não segue conosco. É de tradição pentecostal, é de teologia, não sei o quê. A gente tem essas tendências. Está fazendo em nome de Jesus? Amém. Você tem um nome, chama tolerância. A gente tem uma dificuldade com tolerância religiosa. Quer dizer, a gente tem dificuldade com tolerância teológica denominacional entre as igrejas, quiçá tolerância religiosa. E deveria ter. É porque na nossa cabeça, se você tem tolerância religiosa com a diversidade religiosa que existe no Brasil, você está perdendo a concorrência. É como se o evangelho tivesse concorrente. Então, se você tolera, por exemplo, uma religião de matriz africana, se você tolera e prega o respeito a um espiritismo ou qual outra religião, você está dando pano para rivais do evangelho. Olha que mentalidade. Como se o evangelho tivesse uma corrida de religiões. O evangelho caçou para isso. A pessoa vai ver assim, gente, que pessoa diferente. Deixa eu ver quem que é esse Deus que esse cara prega. Essa pessoa está vendo. Então a alma religiosa é exclusivista e sectária. A gente pensa que tem que ser do nosso grupo, é o culto ao conosco. Não, mas é o conosco, não anda conosco. É diferente. A cura para isso é reconhecer a multiforme graça de Deus que usa quem quer, da forma que quer. É por isso que, por exemplo, quando você vai estudar teologia,
Você vai ler livros de teologia de padres, você fica boquiaberto. Nossa, eu conheço teólogos católicos biblistas extraordinários, que você consegue reconhecer a multiforme graça. Você para dessa divisão sectária do não, mas não serve conosco, não é protestante. Eu lembro que quando eu comecei a estudar teologia, tem dois santos que eu gosto muito, né? Não a nível de adoração, mas dois grandes nomes do cristianismo, que é Santo Agostinho, a gente chama de Santo Agostinho por carinho mesmo, né? Agostinho de Hipona, e Francisco de Assis, que vira São Francisco de Assis. O protestantismo tem essa herança, né? Eles combateram muito a teologia medieval. E eu lembro quando eu citava isso, lá no meu começo de conversão, tinha um monte de gente que falou assim: gente, ele cita teólogo católico, olha a imaturidade da galera. É teólogo católico. Primeiro que não existia nem protestantismo, para começo, era tudo um cristianismo só, né? Aí ele cita teólogo católico. Não estou citando teólogo católico, estou citando alguém que enxergou Jesus. Não é porque não segue conosco que eu vou proibir. Isso é espírito da religião que segrega. Não. E a última coisa, a alma religiosa transforma Deus em um homem mau, em um Deus mau, transforma Deus em Zeus, quer mandar fogo do céu. Mas não é crente? Aí o juiz vai vir. Não aceitou Jesus? O juiz vai vir. Prega a salvação na base do medo, do fogo dos céus para destruir. Jesus, calma, vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas humanas, mas para salvá-las. A gente tem que pregar a salvação, a misericórdia de Deus, o ano aceitável do Senhor. Não é sair tacando pedra. Jesus, quando ele vai pegar, ele tacou pedra em quem? Em cínicos religiosos. Quando ele ia em casa de publicano e pecador, ele não ficava mandando fogo do céu, não. Ele contava a história de um pastor que deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma. Ele contava a história de um pai que tinha 2 filhos, deixou um, o outro desviou, e na hora que o outro veio, em vez de mandar fogo do céu para cair sobre o filho rebelde, ele fez festa. É porque é o ano aceitável do Senhor. É o Deus de misericórdia. Mas o povo vai falar que isso é hipergraça. O povo vai falar que isso é um evangelho frouxo. Que Deus é justiça. Deus é justiça mesmo, a justiça de Deus é misericórdia. Porque se justiça de Deus não fosse misericórdia, não há justiça nenhuma em um justo morrer por pecadores. Essa é a justiça de Deus. É a justiça carregada de graça. Então a cura para esse espírito nosso de tentar falar, não é crente, vai para o inferno, é pregar o ano aceitável do Senhor, é anunciar a graça que me foi alcançada, vai alcançar o outro com reverência, com humildade. Não vou mandar fogo em quem está no carnaval, não vou mandar fogo em quem está no Jude Fest. Não é a minha missão fazer separação do joio e do trigo. A minha missão é acolher, é como Cristo fez: vinde a mim todos. Essa é a minha missão. E quem vai fazer separação do joio e do trigo não sou eu. Quem vai fazer justiça não sou eu. Eu sou cooperador no ministério da reconciliação, onde Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a cura. É o evangelho da graça e da misericórdia. Então fica para nós essas 4 lições. A espiritualidade é dinâmica. Não existe hora marcada nem lugar geográfico. Não existe maior no reino de Deus. O grande é quem serve o pequenino. Não existe maior. Não existe teologia da autoridade espiritual. Não existe isso no Novo Testamento. Tira isso da sua cabeça. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está em todos. Ou então, meu irmão, vai para a religião, vai para a hierarquia religiosa. Porque em Cristo não é assim entre vós. A cura para isso é servir o pequenino. Terceira coisa, para a gente não ser um grupo sectário, aqui a gente tem um evangelho puro, genuíno, é reconhecer a multiforme graça. Tem um monte de gente de Deus maravilhosa, nesse momento, numa escola dominical, numa igreja institucional, pregando o evangelho. Tem gente que vai estar no culto, na sua simplicidade, cultuando a Deus lá numa comunidade ribeirinha. Tem Deus lá não sei aonde, de uma outra tradição que eu nem sei. Reverência, porque eu não faço separação entre joio e trigo. E a última coisa, não vou pregar o Deus que manda fogo dos céus para destruir pecadores.
porque eu sou do espírito da reconciliação. É isso que eu queria compartilhar.